O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, deve participar de uma reunião com o ex-presidente Bolsonaro, hoje em Brasília, e a Beatriz Manfredini vai nos contar o que é que eles vão conversar, Beatriz. Olha, Colombo, a pauta é a campanha do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. Tarcísio vai fazer um bate-volta em Brasília hoje, especialmente para conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro e tentar trabalhar ali no convencimento de que Bolsonaro entre com mais força na campanha de Ricardo Nunes. É importante a gente dizer que, recentemente, o que eu apurei é que Bolsonaro aconselhou Tarcísio num sentido contrário. Disse que Tarcísio tinha que tirar um pouco o pé da campanha de Nunes ou colocar o pé no freio, né, digamos assim, porque na avaliação de Bolsonaro, se Ricardo Nunes perder, não chegar num segundo turno, principalmente aí pensando no avanço de Pablo Marçal, a situação pode ficar ruim para Tarcísio. Mas Tarcísio disse que não vai seguir o conselho de Bolsonaro e decidiu mergulhar ainda mais fundo na campanha de Ricardo Nunes e tentar colocar Bolsonaro neste mesmo mergulho. Então, essa reunião de hoje, ela tem como objetivo trabalhar esse convencimento do ex-presidente, padrinho político de Tarcísio, de entrar mais fundo na campanha de Nunes e, principalmente, de convencê-lo a gravar logo 2 campanhas para o horário eleitoral gratuito que estão previstas de Nunes com Bolsonaro. Uma no CEAGESP, lembrando que o vice de Nunes, Melo Araújo, escolhido por Bolsonaro, foi presidente do CEAGESP, né, na gestão Bolsonaro, e outra no Campo de Marte, porque Nunes e Bolsonaro, em 2022, quando Bolsonaro era presidente, Nunes já estava à frente da prefeitura, fecharam ali um acordo que encerrou uma disputa de anos da União e Prefeitura sobre ali o terreno do Campo de Marte. Então, a ideia é gravar 2 propagandas nesses 2 locais para que sejam veiculadas na TV e dar mais força para a campanha de Ricardo Nunes. Esses, então, são os temas dessa conversa de hoje entre Tarcísio e Bolsonaro. Lembrando que na sexta-feira o ex-presidente vem aqui para São Paulo, vai se hospedar inclusive no Palácio dos Bandeirantes para as manifestações de 7 de setembro. Tem uma expectativa de que os 4, Melo Araújo, Ricardo Nunes, Bolsonaro e Tarcísio, apareçam juntos em um carro de som na Avenida Paulista nessas manifestações. E a ideia é aproveitar, né, essa temporada aqui na capital paulista de Bolsonaro, para que ele grave, então, essas inserções com Ricardo Nunes. Tarcísio já vem aparecendo muito na propaganda do atual prefeito e candidato à reeleição e disse, inclusive, em agenda pública ontem, que vai mergulhar cada vez mais de cabeça nas agendas conjuntas, então, Tarcísio e Ricardo Nunes. Tarcísio apostando todas as fichas. A leitura do governador de São Paulo é que outros candidatos que estão aí à frente das pesquisas de intenção de voto, né, empatados, assim como Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal, podem dificultar a vida dele como governador. Por isso, ele quer investir mesmo na campanha de Ricardo Nunes e aposta todas as fichas de que Nunes vai ganhar. Nunes, inclusive, está mudando a estratégia em vários sentidos para tentar frear o avanço de Pablo Marçal. Importante a gente dizer que eles demitiram, inclusive, a pessoa que cuidava das redes sociais de Ricardo Nunes, contrataram outra para mudar as estratégias, fazer cortes que viralizem nas redes sociais. Tudo isso está mudando e as primeiras pesquisas internas da campanha de Nunes apontam já um teto, né, de Pablo Marçal, apontam que ele estabilizou e começa a cair. Essas são as esperanças, então, aí da campanha do atual prefeito, que aposta também nessa aliança com Tarcísio para impulsioná-lo e, claro, se unir ali mais a Bolsonaro. Colombo. Valeu, Beatriz. Beatriz Manfredini, ao vivo, direto de São Paulo. Vamos ouvir um pouquinho da Amanda Klein e do Cristiano Beraldo. Interessante o que está acontecendo. Bom dia a vocês, antes de mais nada. De fato, o conteúdo das redes sociais do prefeito de São Paulo mudou bastante, né? Ontem, por exemplo, ele fez postagens fazendo uma conexão da disputa em São Paulo com a antecipação do Natal na Venezuela, comunismo. Era um tópico muito frequente nas redes sociais do Pablo Marçal, mas o prefeito de São Paulo está trazendo esse assunto para a campanha dele também, né? Luta contra o comunismo, se o Natal deve ser dia 25 de dezembro, dia 1º de outubro. Enfim, né? É o que temos para hoje. Por que o presidente Bolsonaro está claudicante, né? Ora ele elogia o Pablo Marçal e diz que o Nunes não é o candidato do coração.
depois ele desiste, faz o contrário. Aí depois começa a brigar com o Pablo Marçal na rede social. Aí depois o Carlos Bolsonaro pede desculpas, que eles conversaram, que não é bem assim, veja só, o Bolsonaro dá uma sumida e fala para o Tarcísio, tira o pé que não vai ser uma boa para você. O que é que está acontecendo, Amanda? Está todo mundo preocupado com o Natal, Colombo, ou melhor, com o eleitor, né? Bom dia para você, para o Beraldo, para a Lívia, para a nossa audiência. Está todo mundo preocupado com a sua base eleitoral, Colombo. Tanto para o Tarcísio, que já mergulhou na campanha de Ricardo Nunes e não pretende voltar atrás na sua palavra, tanto que teve com o Marçal recentemente, nos últimos dias, recebeu com muita educação, como é do feitio do governador, mas disse que não o apoiará. Isso poderá vir eventualmente até no segundo turno, mas neste momento não o apoiará, trabalhará com quem for eleito para o governo de São Paulo, mas vai cumprir a sua palavra empenhada a Nunes. E por que isso tem um peso? Porque se Nunes naufragar, isso significa que a maior aposta eleitoral de Tarcísio, 2 anos depois de chegar ao cargo, também terá naufragado. O primeiro grande teste político do governador terá falhado, terá fracassado. Por isso, ele precisa da ajuda de Bolsonaro, ele precisa que Bolsonaro se empenhe minimamente nessa campanha e mostre para o seu eleitor que ele está ao lado do Ricardo Nunes. Isso prevê gravar peças de campanha, prevê aparecer ao lado de Nunes em alguns eventos, e um grande teste será agora, no dia 7 de setembro, em que eles propuseram convocaram para esse grande ato político na Avenida Paulista, no dia em que se comemora a independência do Brasil. Ricardo Nunes já confirmou a presença, a gente precisa ficar atento para ver se o Pablo Marçal vai estar lá, a Marina Helena já confirmou presença também, mas isso não ameaça Ricardo Nunes. É preciso ver, então, se vai se estreitar, porque agora o que o Tarcísio precisa fazer é manter a palavra de Bolsonaro. Ele já tinha convencido Bolsonaro a vir para o barco de Nunes e indicar o vice. Agora ele precisa convencer Bolsonaro a ficar no barco de Nunes. E o Nunes, você está certo, mudou completamente a postura, e isso já foi visto também no debate no último domingo, né? Ele foi para cima dos adversários com apelidos pejorativos, cruzava o braço, até a linguagem corporal do prefeito mudou. Bom dia, Amanda, bom dia, Colombo, Lívia, a nossa audiência. O governador Tarcísio de Freitas, ele é um homem honrado. E as pessoas honradas honram a palavra que empenham. O governador fez um compromisso de apoiar o atual prefeito, Ricardo Nunes, que certamente não é o candidato dos sonhos, por uma série de motivos, não é o caso da gente ficar discorrendo aqui, mas é o candidato que tem esse compromisso. E Tarcísio de Freitas está fazendo o que é correto. Ele está honrando a sua palavra. Ele está revelando que não é um oportunista. Não é porque parece que tem alguém ali que vai revolucionar todo o cenário político e tal, que ele vai abraçar. Então, não há elementos para ele, nesse momento, que indiquem que Pablo Marçal vai ser esse furacão que vai ganhar no primeiro turno, como alguns estão dizendo. Os tracks internos estão mostrando que há risco, inclusive, de um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, deixando Guilherme Boulos de fora, que é o grande inimigo, digamos assim, da centro-direita. Então, o Ricardo Nunes conta com o apoio incondicional de Tarcísio de Freitas por causa desse compromisso político, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi quem construiu essa candidatura, não podemos nos esquecer disso. Haviam outras opções, inclusive no próprio Partido Liberal, no PL. O Ricardo Salles chegou a marcar 18% nas pesquisas feitas no ano passado. Só que o partido, com a bênção de Jair Bolsonaro, decidiu apoiar Ricardo Nunes, que honrem a palavra, porque é disso que a política brasileira precisa. Pessoas, homens e mulheres públicos que honrem a sua palavra.